Oi, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula, nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês estejam gostando, vocês estejam conseguindo entender. É difícil essa forma que a gente está lidando, mas a gente está lidando bem. Espero que tenha sido bom para vocês por esse tempo, né? Difícil. Mas vamos para aula. A gente vai começar o capítulo 3 agora, lá na página 38, que se chama As Partes do Corpo. Então, eu quero que vocês olhem essa imagem que tem lá na página de vocês. O que vocês veem nessa imagem? Aqui está escrito: é uma cena do espetáculo para todos os seguintes, realizada pelo Núcleo Quezeta e Companhia, em 2015. Mas o que vocês veem nessa fotografia? Que movimento essas pessoas estão fazendo? Quantas pessoas tem nessa imagem? A gente vê um homem e vê uma mulher, não é? Mas que movimento eles estão fazendo? O que isso parece? Eles são dançarinos, mas como que tá o rosto deles? Eles têm alguma expressão? Eles estão fazendo... Parece que estão sentindo alguma coisa, estão uma expressão de raiva, de felicidade. Parece que existe uma reação dela com ele ou dele com ela. Como que é o gesto que eles estão fazendo? Vocês acham que é um gesto rápido, é um gesto lento? Você gostaria de assistir esse espetáculo? Você gostaria? Por quê? Por que você gostaria? Ou por que você não gostaria? Pensa um pouquinho. Lá na página 39 tem escrito assim: se há vida em nosso corpo, há movimento. A imagem de abertura desse capítulo, que é essa imagem que a gente está vendo, é do espetáculo para todos os seguintes. O primeiro trabalho infantil da Companhia Quezeta, desenvolvido em 2015. Ele foi ambientado no universo da mágica, no qual o grupo convida crianças de todas as idades a mergulhar na intensidade da dança e da criação. 5 bailarinos dançam, criando encontros e acontecimentos ao som da guitarra ao vivo. Esses encontros acontecem sempre em movimento. Todos nós estamos sempre nos movimentando, seja quando brincamos, quando sorrimos, quando choramos ou quando fazemos nossas atividades diárias. Até dormindo estamos em movimento, nem que seja apenas da entrada e saída do ar no nosso corpo ao respirar. Você já parou para pensar na quantidade de movimentos que faz no seu dia a dia? Você costuma se espreguiçar ao acordar? Se sim, quais partes do corpo estão envolvidas nesse movimento? Tenta dar uma espreguiçada aí. Que movimento a gente faz? A gente mexe o rosto? A gente mexe os braços? A gente mexe as pernas? A barriga? A gente respira fundo? Quantos movimentos a gente faz só nesse movimento de se espreguiçar? Você consegue identificar quais são os movimentos que mais gosta de fazer e os que menos gosta de fazer? Pensa um pouquinho aí em cada movimento que a gente faz no dia a dia, seja para levantar quando acorda, para tomar banho, ou na escola quando a gente está estudando, ou lendo um livro, a gente faz algum movimento? Pensa um pouquinho. Aí aqui embaixo tem escrito sobre o núcleo Quezeta e Companhia, que é esse da imagem. Ele foi criado pelos dançarinos Keisauao e Ricardo Lazeta, em São Paulo, em 1996. O objetivo dessa companhia de dança é construir um espaço comum que possa agregar outros artistas e colaboradores em torno de propostas de dança.
A companhia recebeu alguns dos mais importantes prêmios para pesquisa e criação em dança, como o da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2009, 2013 e 2017. Muitos prêmios. Agora, lá na página 40, a gente vai fazer uma atividade. Uma atividade com o nosso corpo. Eu queria pedir que vocês ficassem em pé. Eu vou ler para vocês, eu vou dando as instruções. Tenta colocar de uma forma que vocês consigam ouvir o que eu estou falando, só que vocês estejam em pé e num lugar que tenha um espaço. Pode ser no quarto, na sala, algum lugar da casa de vocês que tenha um espaço que dê para fazer essa atividade, tá bom? Que vocês vão movimentar o corpo de vocês. E tenta um lugar que não tenha muito barulho para que vocês possam ouvir a minha voz. Eu estou tentando falar um pouquinho mais perto do microfone para que vocês consigam ouvir, porque na última aula acho que estava um pouquinho baixo. Aí vocês tentem, tá bom? Então, primeiro a gente vai sentir o nosso próprio corpo e perceber as novas formas de ocupar o espaço que a gente está. Então, vocês fiquem em silêncio. Eu acho legal vocês fecharem os olhos e perceberem o corpo de vocês, como vocês estão em relação ao chão. É legal vocês estarem em pé. Então, eu vou dar o passo a passo e vocês vão fazendo. Primeiro, você vai tocar o seu rosto com as mãos. Perceba a textura e a temperatura da sua pele. Sua pele é lisinha, sua pele é áspera, ela é macia, é um pouquinho dura. Ela tá quente ou ela tá gelada? Passa assim no rosto inteiro, passa pela bochecha, pela testa, no nariz, nos olhos, como se estivesse massageando o seu rosto. Depois, experimente tocar outras partes do corpo. Vai para o pescoço, vai nos ombros e nos braços, passa pelas mãos, troca para o outro braço e sente a temperatura, se é duro, se é mole, se é liso, se é áspero. E vai até as pernas, toca a barriga, toca as pernas, o joelho, a coxa, os pés, até chegar nos pés. Vai do mais pertinho, que é o rosto, mais perto das suas mãos, até o mais longe. Agora vocês vão se movimentar pelo espaço, vocês vão andar pelo espaço que vocês estão. Se movimentem. Procurem ocupar todo o espaço que vocês estão, cada cantinho, observe o que tem nesse espaço. Vocês olhem, abrem os olhos e olhem cada espaço que tem nesse espaço, né? O que tem à sua volta? Tem algum móvel? Tem alguma coisa que pode quebrar? Alguma coisa mole? Alguma coisa dura? Observa o espaço que vocês estão. Andem, deem uma volta por esse espaço, passe pelo meio, não ande só nas bordas, passe pelo meio, circula esse espaço que vocês estão. E agora eu quero que vocês imaginem o corpo de vocês como se fosse um pincel. Esse espaço que vocês estão é como se fosse uma folha em branco e vocês vão desenhar esse espaço. Vocês são o pincel e vão passar por esse espaço como se estivessem pintando. E eu vou falar como se cada parte fosse o pincel. Primeiro, vocês vão imaginar que esse pincel está na sua cabeça. Então, se sua cabeça fosse um pincel e você tivesse que pintar esse espaço, como você pintaria? Que movimento você consegue fazer com a sua cabeça? Você pode tentar um movimento mais leve, um movimento que mais flutua. Sua cabeça está no alto, não está? Então, ele não é um movimento baixo, é um movimento que está no alto.
Você pode abaixar a cabeça também, mas é mais difícil. Então, e que outra parte do seu corpo você consegue movimentar para que você movimente a sua cabeça? A gente, quando movimenta a cabeça, não é só a cabeça. O pescoço também movimenta, não é? Então, movimenta a sua cabeça, como se ela fosse o seu pé. Ela que está te direcionando, dando a direção para que você ande e percorra todo esse espaço. Depois, você vai agora tirar o pincel, não vai estar mais na cabeça. O pincel vai estar nos pés. Então, se o pincel está nos seus pés, você vai andar por esse espaço como se você estivesse pintando esse espaço, só que com o pé. Aí você pensa, observa como o seu pé se move. Ele se move sozinho ou você precisa mover as pernas também? Ele desliza? Tenta fazer vários movimentos diferentes. Tenta movimentar ele como se fosse um movimento mais duro, ou um movimento mais mole, ou deslizar o pé pelo chão. Tenta fazer esses movimentos diferentes. Movimenta também agora ainda os pés. Só que de duas formas diferentes. Primeiro, uma forma lenta. Movimenta ele bem lento. E depois movimenta rápido, bem rápido. É um movimento diferente? Vocês usam as mesmas partes do corpo? O corpo se movimenta da mesma forma que se movimenta se fosse lento? O pé, como você sente o chão a partir do seu pé? E agora a gente vai trocar. A gente vai tirar o pincel do pé e vai colocar o pincel nas mãos. As mãos são o pincel. Então, passe como se estivesse passando, pintando todo o espaço, só que com as mãos. As mãos são o pincel. Aí é a mesma coisa do pé. A mão, ela tá um pouquinho mais no alto, mas ela também pode ir no chão, igual a cabeça. A mão pode ser um movimento mais alto, pode ser um movimento mais baixo. Faça um movimento rápido e um movimento devagar. Então, procura mover as mãos, os dedos. Os dedos, eles também se movem. A mão, ela não se move toda dura. Ela pode se mover toda dura, mas ela também se move lento. Pode se mover mais flutuando os dedos. Então, tenta fazer esses movimentos. Um movimento mais pesado, um movimento mais lento, um movimento mais leve, um movimento mais rápido. E agora a gente vai passar o pincel para as costas. Pensa como andar com as costas direcionando. Lembra que a gente vai andar, você vai ter que andar de costas. Então, cuidado com as coisas que estão à sua volta. Por isso eu pedi para vocês observarem tudo no começo. Então, o pincel ele vai estar nas costas. Então, movimente as costas como se o pincel estivesse nele. Que movimento a gente pode fazer com as costas? Será que as costas se move sozinha ou a gente precisa de outra parte do corpo para mover as costas, para movimentar as costas? Então, ande mesma coisa, um movimento mais lento, depois um movimento mais rápido. As costas, você consegue ter um movimento mais leve com as costas? Ou é um movimento mais pesado? E agora a gente vai passar para os ombros. Passe o movimento para os ombros. O corpo consegue se mover? Ou ele é mais duro, ele é mais mole? A gente consegue movimentar o ombro sozinho? Ou a gente precisa de outra parte do corpo também? Façam os movimentos. Movimento lento, movimento mais rápido. Como vocês conseguem movimentar o corpo? E agora a gente vai parar. Vocês vão parar e vai fechar o olho de novo. Vocês vão respirar bem fundo, bem calmo. Respirem um pouquinho. E agora a gente vai pensar.
pensar em todos os movimentos que a gente fez. Vocês vão identificar qual a parte do corpo que vocês conseguiram fazer o maior número de movimentos. Que para você usar como pincel, você teve que movimentar muitas outras partes do corpo. E com qual parte do corpo você conseguiu fazer o menor número de movimentos? Qual parte do corpo vocês conseguiram movimentar de formas diferentes, de mais formas variadas? E qual parte do corpo vocês não conseguiram movimentar tanto? Que conseguiu um ou outro movimento, sempre foi um movimento igual ou repetitivo? Pensem um pouquinho. Pensa de olho fechado, para a gente poder lembrar como o nosso corpo se movimentou. Agora vocês vão abrir os olhos e vão responder as perguntas que estão na página 41. Lá tem algumas perguntas. E vocês vão responder elas. Eu vou ler e depois vocês respondem. Escreva essas partes que vocês pensaram antes, nas linhas abaixo. Então, esses movimentos que vocês pensaram, qual parte do corpo que você conseguiu fazer muito mais movimento e qual você conseguiu fazer menos movimento? Escreva nessa linha. Aí, número 4. Como foi para você fazer movimentos com todas as partes do corpo? Imaginando que estava pintando o espaço. Como que foi? O que vocês sentiram fazendo isso? Na 5. Você sentiu dificuldade em realizar algum dos movimentos? Qual ou quais movimentos? Aí vocês vão escrever. E a número 6. Qual foi a parte do corpo que você mais gostou de se movimentar pelo espaço? E por quê? Qual foi a parte que você mais gostou? Por que que você gostou mais dessa parte? Vocês vão escrever tudo nessas linhas, tá bom? E é isso. Essa foi uma atividade para a gente entender que o nosso corpo, ele se move a todo tempo. E a gente tem muitos movimentos diferentes. A gente pode fazer vários movimentos com uma parte do corpo só. Tipo a mão. Vocês experimentaram, né? A mão ela pode se mexer. Às vezes a mão parada a gente consegue mexer os nossos dedos. A gente consegue mexer a mão de várias formas diferentes. Abrindo, fechando, rodando a mão para cima, para baixo, para um lado, para o outro. A gente consegue movimentar cada parte do nosso corpo de uma forma diferente. E esse era o objetivo dessa atividade. Eu espero que vocês tenham feito e vocês tenham gostado e conseguido movimentar. Eu acho legal vocês não só agora, mas depois também vocês tentem movimentar, tentem pensar. Quando estiverem parados fazendo nada, vocês pensem assim, será que eu consigo? Ou vocês estão, sei lá, bebendo água no dia a dia. Pensem nas atividades que vocês fazem no dia a dia. Eu quero que vocês parem assim, não parem, mas continuem fazendo tudo. Vocês vão escovar o dente? Então, pensa que movimento você faz quando você escova o dente, que movimento você faz quando você almoça ou quando você janta, quando você bebe uma água. Quantas partes do corpo você se move, você tem que mover para que você consiga fazer essas atividades, essas partes, essas ações que pertencem ao nosso dia a dia. Então, quero que vocês busquem pensar um pouquinho nisso. Em cada parte do seu dia, quantos movimentos vocês fazem, tá bem? Essa é uma atividade para a semana. Eu quero que vocês façam isso a semana inteira. E pensem em quantas coisas vocês conseguem se movimentar. A gente tem um corpo. E esse corpo, ele se movimenta. Ele tem que estar sempre em movimento. Porque se a gente não se movimentar, a gente para. Porque o corpo é vivo e ele precisa se movimentar. Tá bem? Então, essa foi a atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bem? Eu queria muito ter feito essa atividade com vocês, perto de vocês, observando.
que é diferente. Eu sei que é muito diferente fazer em casa do que fazer na escola. E eu acho legal até vocês experimentarem fazer isso até com os responsáveis de vocês depois. Porque é muito legal a gente observar também as pessoas à nossa volta. Quantos movimentos as pessoas conseguem fazer diferente do que a gente consegue também. E é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau.